Opa, e aí, galerinha? Beleza? Chegamos aí à tão sonhada correção das questões da N1, tá? Eu coloquei ali como resolução de questões de prova e debate, porque o acesso do canal ele está aberto. Então, tem pessoas até que solicitam material para mim e eu envio através do suporte, né, do escritório. São pessoas que não são alunos diretos, né, direto, presencial, mas acompanham pela comunidade, têm inscritos no canal. Então, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Aí o YouTube reconhece como um canal relevante, de conteúdo relevante. Aproveitar que eu estou seguindo uma ementa, então não me custa eu chegar e parar, até é uma forma também de eu lembrar de algumas coisas teóricas que eu não lembro, e eu vou agregando prática e vou melhorando na minha didática e na minha estratégia, né? Apesar de estar com essa matéria de direito civil, que é uma matéria um pouco complicada para passar em sala de aula, devido às questões teóricas e questões de teoria, né? Aí, ó, que a gente está vendo, a primeira questão de cara aí é uma teoria. É ruim de passar isso em sala de aula, mas a gente vai superando a cada dia essa situação, tá? Essa dificuldade, porque é uma dificuldade a gente assimilar e passar, e é uma dificuldade vocês assimilarem também uma coisa totalmente nova. Mas vamos aí caminhando devagar que a gente chega. Então, galerinha, é o seguinte. Primeira questão, essa avaliação de direito civil, eu sempre falo, não se preocupem com a nota, se preocupem em tentar assimilar o conteúdo. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando, estavam estudando, tirando dúvida, eu fui respondendo, fui esclarecendo, né? Vocês ficam ansiosos com relação à nota, mas não se preocupem. Eu falo isso porque a minha forma de passar o conteúdo, eu acredito que seja uma forma mais tranquila para vocês assimilarem. Eu não passo batido pela ementa, a gente vai segurando até entender. Vamos lá. Questão 1, eu vou ler a questão, embaixo, no final dela vai estar a resposta, a gente vai voltar na opção e vai explicar o porquê daquela resposta. De acordo com o doutrinador Orlando Gomes, existem duas teorias referentes aos direitos reais e são elas com suas especificações. 2 pontos. Vou passar para a resposta já. A resposta correta é a letra D. Agora vamos voltar para a questão. Então, de acordo com o doutrinador Orlando Gomes, existem duas teorias referentes aos direitos reais e são elas. Letra A. Teoria negativista defende que não há diferença entre direitos reais e direitos pessoais. Teoria realista defende que defende a diferença entre relação jurídica estabelecida no direito real e pessoal. A teoria negativista, essa teoria negativista, ela não é usual, não é mais usual, tá bom, pessoal? Para vocês lembrarem aí. Defende que há diferença entre direitos reais e pessoais. A teoria dualista, que defende a igualdade entre a relação jurídica estabelecida no direito real e pessoal. E a letra C, a teoria personalista, defende que somente pode existir relação entre pessoas, entre sujeitos de direito, não há vínculo pessoal entre o proprietário do bem e o sujeito passivo. E a teoria realista defende a relação de poder que o proprietário exerce sobre o bem. E a nossa resposta correta é a letra D. Vocês vão entender por quê. A teoria personalista defende que somente pode existir relação entre pessoas, que é a relação interpartes, entre sujeitos de direito. Há vínculo pessoal entre proprietário do bem e sujeito passivo. Há vínculo. Teoria realista defende a relação de poder, com certeza, que o proprietário exerce sobre o bem. E a relação jurídica do direito real não se estabelece entre pessoas, não. A relação jurídica do direito real é entre pessoa e coisa, não entre pessoas, tá certo, tá? Coloquei lá. Resposta letra D. Veja o material de aula de revisão no PDF da página 5, que é a nossa aula 7, eu acho. Acho que é 7 ou 8. Na aula de revisão, eu coloquei e estou destacando para vocês aí a diferença entre direitos reais e direitos pessoais, falando das teorias. Então, a teoria personalista
defende a tese de que somente pode existir relação entre pessoas, que é a nossa opção D. Há vínculo pessoal entre proprietário do bem e sujeito passivo universal, porque é relação entre pessoas. E o objeto dessa relação é o bem, com certeza. O objeto é o bem, mas a relação entre pessoa e coisa é direito real, teoria realista, tá? Eu coloquei a teoria unitarista e a teoria dualista, mas são sinônimos de teoria personalista e teoria realista, tá? Vocês podem perceber que a questão, às vezes, aparecia lá uma teoria dualista que nada mais é que é a teoria do direito real, é a teoria realista, beleza? E eu coloquei ali como negativista, que é uma teoria que não é mais aceita na nossa doutrina moderna, tá? Muitas pessoas marcaram a teoria negativista, que ela não é mais aceita na nossa doutrina moderna. Não era a opção correta. As pessoas fizeram confusão. Beleza? Eu acredito que essa primeira questão, ela foi bem criada de acordo com o conteúdo passado em sala de aula, de acordo com o nosso material que foi divulgado para vocês em PDF e em PowerPoint, e de acordo com a nossa revisão, tá? Bastava estudar e ter bastante atenção. Alguns alunos estudaram, mas eu entendi que estudaram, se confundiram com relação ao vínculo. Muitos alunos que demonstraram conhecimento nas questões discursivas erraram na questão do vínculo. Mas, como eu falei, não se preocupem com a nota, se preocupem em assimilar o conteúdo, e vocês vão perceber que, ao longo do período, na próxima prova, vocês já não vão ter mais esses erros bobos, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira questão é a letra D, quando se fala de teoria personalista que defende somente, que somente pode existir relação entre pessoas, né? Sujeito de direito. Então, há vínculo entre o proprietário da coisa com o sujeito indeterminado. E aí, galerinha, é o seguinte, uma prova, essa é a primeira questão, mas na outra prova, essa questão já não é a primeira, é a 2 ou é a 3. E na outra prova, essa opção não é a letra D, pode ser a letra A. Então, eu tenho 3 gabaritos diferentes para a turma de Direito Civil 4, tanto da terça-feira quanto da quarta-feira, tá? É para deixar vocês cientes. Eu estou vindo nessa ordem porque essa da primeira questão é a prova que comandou as outras questões. Tiveram algumas provas que não tinham questões que outras provas tinham. Então, devido à sala estar muito cheia, eu criei 3 provas diferentes para a turma de terça e para a turma de quarta. Todas as questões nós vamos falar nessa ordem aqui. Quando vocês receberem essas provas na turma de terça, vocês podem começar assistindo o vídeo desde agora. Eu estou passando já o gabarito. Terça vocês recebem a prova, quarta vocês recebem a prova, e aí vocês assistam o vídeo de novo para poder bater. E na sala de aula a gente vai fazer esse comentário também, que aí o vídeo vai fazer um complemento se vocês forem assistir depois. Sugiro eu que vocês assistam esse vídeo, tá bom? Para poder ir com a prova na mão, para poder assimilar o conteúdo, porque a minha ideia é assimilar o conteúdo. Eu vou pegar essas questões, algumas, 1 ou 2 ou 3 no máximo, acho que 2 questões, eu vou repetir essas questões na outra prova. Fiquem atentos, eu deixei para vocês story do Instagram com dicas, com questões da prova, inclusive, lógico, não falei a questão tal, não, mas eu coloquei, sinalizei que isso poderia, não disse que ia cair, mas coloquei lá no story, fiz vídeo, coloquei material, então tudo que está na prova não é coisa estranha, não é novidade, tá? Está dentro do nosso script. Então, deixei especificado para vocês aí, beleza? Questão 1, que é a letra D, quando fala que há vínculo pessoal entre o proprietário do bem e o sujeito passivo universal. Ponto, já mata. Realista negativista, questão 2. Daniel, herdeiro de enorme patrimônio deixado por seu avô. Daniel é um aluno que eu tive no semestre passado, a gente fez uma brincadeira em sala de aula, então eu criei essa questão em homenagem ao Daniel e ao Carlinhos, também, 2 queridos alunos. Daniel, herdeiro de um enorme patrimônio deixado por seu avô fazendeiro no interior de Rondônia, foi procurado por Carlinhos, um rico microempresário
com a intenção de comprar um apartamento triplex no Guarujá. E, para a concretização do negócio, decidiram, por livre e espontânea vontade, firmar um contrato de compra e venda, com base no caso hipotético, marque a opção correta abaixo. Nós estamos criando um problema para vocês entenderem que a questão pontual aí é relação entre comprador e vendedor, tá? A relação entre comprador e vendedor é vertical? Não. A relação vertical é a incidência do direito público, nós estamos falando de direito real, e é a relação de domínio entre pessoa e coisa. Então, essa opção está errada. Trata-se de direito real por ser uma relação entre sujeito e objeto, bem imóvel, previsto na lei onde Carlinho compra imóvel de Daniel? Não. Nós estamos falando de compra e venda. Mas ficou bem claro ali que um comprou um imóvel do outro. Então, nós não estamos falando de relação de direito real. Nós estamos falando de relação entre as partes. Então, essa opção está errada. A relação entre comprador e vendedor era horizontal. É horizontal, beleza. A opção C, ela está ok até aí. E de direito obrigacional, devido à vontade das partes com a elaboração de um contrato de compra e venda entre pessoas. Está certinho, tá? Ponto final. Essa opção é a correta. É a letra C. Tá lá. E está comprovado isso no material do PDF na página 8, tá? Eu faço questão de trazer essa comprovação para vocês lerem a comprovação e assimilarem e aprenderem com o erro, tá? Muitos alunos marcaram a letra D. Eu vou explicar por que não é a letra D. A relação entre Daniel e Carlinhos é horizontal? É horizontal. É de direito obrigacional devido ao poder que Daniel exerce sobre o bem até a venda? Não. Não é obrigacional devido ao poder. Ela é obrigacional porque existe um contrato de compra e venda que está sendo realizado entre as partes para a transição e a tramitação de documentação de compra e venda para passar por outro nome. Então, o contrato de compra e venda é a realização da vontade das partes através do direito privado, eivada de norma de direito privado, normas de dispositivos legais, dispositivos que são cláusulas contratuais que vão exprimir a vontade das partes, tá? Então, não tem incidência do direito público, não é relação de direito real, é uma relação de direito obrigacional. A confusão dessa questão foi justamente ali, ó. A relação entre Daniel e Carlinhos é horizontal? E de direito obrigacional? Devido à vontade das partes com a elaboração do contrato. Beleza, fechou. Ela não é obrigacional devido ao poder que Daniel exerce sobre o bem. Porque se for referente ao poder que Daniel exerce sobre o bem, seria norma de direito público, direito real, e não obrigacional, beleza? Então, aí estava o erro da opção D, que nas outras provas não vai variar, tá bom? Então, essa opção que fala do obrigacional com a relação da pessoa com a coisa, não bate. Eu destaco para vocês aqui abaixo o trechinho do PDF que fala obrigação de direitos obrigacionais implicam em uma relação horizontal de parte a parte, ou seja, pessoa a pessoa, e não exige tipicidade, não, porque é norma de direito privado, tá? Normas dispositivas, com cláusulas contratuais, princípio da pacta sunt servanda, nunca se esqueçam desse princípio. O contrato faz lei entre as partes. Beleza? Questão 3. Sobre uma das teorias da posse, assinale a opção correta. Teoria subjetivista é a junção do corpus e ânimos domini, pois o entendimento é de que a posse é um fato e um direito. Beleza, essa é a opção correta. Nós temos um materialzinho show de bola que a gente vai colocar ali embaixo daqui a pouco. Letra B, teoria unitarista é a que defende a relação entre pessoas e a relação entre coisas, não tem nada a ver, tá? Teoria objetivista é aquela que defendida por Savigny e considera o poder exercido da pessoa sobre a coisa, gerando efeitos erga omnes e inter partes, nada a ver. Teoria negativista é aquela considerada tanto por Van Ehring, que é a posse corpus divergindo do entendimento de Savigny, também não tem nada a ver.
Eu vou colacionar para vocês aí, porque essa matéria foi dada na nossa aula de revisão também, e está ali embaixo, ó. A teoria unitarista não faz parte da posse, e sim está na diferença entre direitos reais e direitos pessoais da aula 1. Logo no início do curso do Direito Civil 1, e lá estudamos que a teoria negativista não é mais aplicada no direito brasileiro. Eu até botei 2 ali, estava preparando esse material ainda agora. Tá? Teoria subjetivista, que é a defendida por Savigny, é aquela que ele entende que a letra A, nossa opção é essa daí, que a posse é o corpus, mas o animus domini. Não, para a teoria subjetivista, podemos considerar que o locatário ou comodatário não seriam possuidores, não haveria intenção de tornar-se proprietário daqueles bens, porque aí, nessa teoria, ele fala que tem que haver o animus domini, né, com a causa, com o corpus, a posse, o corpus e a vontade de dominar aquilo ali. Então, o direito de locação, o direito do locatário, não atinge a vontade de ter aquele imóvel. Então, esse locatário não pode ter e exercer o seu direito de animus domini. Por isso que, quando nós preparamos esse material, nós colocamos aí essa observação. Você afasta completamente a possibilidade do locatário exercer a possibilidade de uso capião, tendo em vista o contrato. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. Tá? Então, basta ter o corpus e o animus domini para que se haja a posse na teoria subjetivista de Savigny. Beleza? Lembrando que no contrato de locação, o locatário não faz parte dessa teoria, tendo em vista a questão dele não possuir o animus domini, porque para fazer parte dessa teoria tem que haver o animus domini, tá? Que é a vontade de exercer a propriedade daquela posse que já está ativa no momento da posse direta. Beleza? Então, teoria objetivista ou objetiva, defendida por Ehring. Essa teoria basta apenas o corpus, ou seja, o exercício de fato dos poderes sobre a coisa. Entende-se que a posse é um direito, todavia não é uma detenção física da coisa, mas a conduta de dono. Então, eu posso ter uma posse, que aí nós começamos a diferenciar as posses, a posse direta ou a posse indireta. Então, independente de eu exercer a detenção física da coisa, eu tenho a posse e tenho o corpus. A grande diferença é essa: eu ter a posse e o corpus na teoria objetivista, e tenho que ter a posse, o corpus e a vontade de ter a propriedade. Se eu tenho a posse, o corpus e a vontade de ter a propriedade, que é o animus domini, eu tenho a teoria subjetivista. Se eu tenho só a posse e o corpus, eu não tenho o interesse de ser proprietário daquilo. Eu posso dizer, até interpretando essa teoria objetivista, que o proprietário já está inserido nela. Eu posso ter 10 imóveis e não ter a posse direta deles. Eu posso ter a posse indireta deles. Eu não preciso estar dentro da posse para poder exercer o meu direito de proprietário. E aí vem o artigo 1228. Tá bom? Aquela questão da teoria, que eu vou voltar agora acima para falar sobre a questão do locatário, que foi escrito ali, para a teoria subjetivista, podemos considerar que o locatário ou o comodatário não seriam possuidores. Essa teoria entende que o locatário não é possuidor. Ele tem a locação, mas não é o possuidor. Não haveria intenção de tornar-se proprietário. Então, ele não tem a vontade de ser proprietário. Então, por essa razão, ele não é possuidor. Só que eu já entendo que não tem nada a ver. Essa teoria não vai ter nada a ver, porque existe uma lei de locações, e na lei de locações prevê que aquele cara que está dentro do imóvel, ele é possuidor. Ele pode ser possuidor legal, ele pode ser possuidor direto. Tá? Então, mas essa teoria subjetivista não entende dessa maneira. E aí sim, esse locatário vai passar para a teoria objetivista, por mais que ele não seja proprietário. A gente começa a abrir nossa cabeça nesse sentido. Por mais que ele não seja proprietário, porque ele vai exercer direitos de proprietário, em tese. Apesar dele, o proprietário poder dispor do bem,
o locatário não pode, previsto no artigo 1228 do Código Civil, ele vai só exercer o direito de posse, ele vai poder usufruir, ele pode usar, ele pode gozar, porém, inicialmente ele não pode dispor, se não houver uma cláusula contratual para isso. Mas ele pode demandar para proteger aquela propriedade que não é dele. Então, eu posso inserir esse cara dentro da teoria objetivista. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Estamos falando de teorias, não estamos falando de prática, tá? Não confundam essa questão da teoria subjetivista, eu vou voltar a falar aqui porque vai gerar confusão. A teoria subjetivista entende que o locatário não é possuidor, mas ele vai estar dentro de um imóvel exercendo seu direito de locatário e ele vai ter a posse direta daquele imóvel. Então, ele é possuidor, sim. Estamos contrariando a teoria de Savigny. Beleza? Vamos para a questão 4 aí. À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para o seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade terceiro. Então, ele entrou ali, o terreno estava vazio, ele sabia que tinha dono, mas mesmo assim ele entrou e montou a horta. Ele sabia que tinha dono. Sem ser incomodado, exerce a posse mansa e pacífica por 2 anos. Questões de posse mansa e pacífica, nós temos aqui um dia inteiro para debater sobre isso. A interpretação sobre posse mansa e pacífica. Quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Então, ele tomou conhecimento da posse, logo depois retomou com o grupo armado. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Considerei essa questão como uma das questões mais difíceis da prova, tá? Apesar da prova estar com um nível muito fácil. Por que eu considero um nível muito fácil? Porque nós falamos na sala de aula, nós apresentamos vídeos, nós demos dicas, colocamos no Instagram, escrevemos no quadro, desenhamos, passamos PDF, passamos PowerPoint, tá? Então, eu estou colocando aí a questão e estou comprovando como nós estudamos as questões. Isso tudo eu vejo como um trabalho didático, tá? Para a gente assimilar conteúdo. Meu objetivo não é aplicar a prova e tchau. Não. A gente vai aplicar a prova e vai estudar o tema, vai estudar o conteúdo e vai assimilar e vai aprender. Errou a questão? Aprende com o erro, que é a hora de errar é aqui. A pontuação, vocês vão melhorar, podem ter certeza que vão melhorar. Se vocês vierem numa pegada estudando, vocês vão melhorar. Agora, se não estudar, não tem como fazer milagre. Não tem como. Eu vi prova de questões discursivas em branco, eu vi marcações completamente fora do contexto, questões assim, não tinham nada a ver com o que eu falei em sala de aula, o aluno foi lá e marcou, porque tem opções absurdas aí na prova que não tem nada a ver com a matéria. Tivemos nota máxima e também tivemos notas mínimas, tá bom? Vamos lá. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Como não houve emprego de violência, como não? Será que houve? Vamos ver. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado esbulhador. Ele sabia que o imóvel era de terceira, hein? Será que houve violência ali? Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem? Tem, com certeza. Mediante o uso de força com base no desforço imediato? Não, está errado. Eis que agiu imediatamente após a ciência do ocorrido? Não, absurdo. Ter em vista a ocorrência do esbulho? Houve esbulho? Houve esbulho. Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse que exercia. Sim. Aí é que a gente tem que começar a abrir a cabeça para as interpretações teóricas, tá? Que é o mais difícil de eu passar para vocês e vocês assimilarem também, por conta da carência de prática, né? A gente precisa de prática. Estamos falando de posse. Vamos separar assuntos de proprietário. Vamos falar de posse.
Se Joventino tem a posse, nós estudamos ações possessórias? Estudamos. Quais são as ações possessórias que nós estudamos? Manutenção da posse, reintegração de posse, interdito proibitório. Não são consideradas ações possessórias? As ações possessórias podem ser ajuizadas por quem? Possuidor e ou proprietário. Então, se eu tenho ação possessória, que é um meio de defesa da propriedade, o meio de defesa da propriedade não especifica que o autor da ação possessória deva ser proprietário. Ele pode ser o possuidor. Então, se Joventino estava na posse direta do bem, estava dando uma função àquele bem, àquela propriedade, ele tem total direito de ajuizar a ação possessória. Então, essa opção está correta. Ele pode ajuizar uma ação possessória. Porque depois desse ajuizamento de ação possessória, existe a indenização, porque ele plantou, porque ele colheu, ele investiu, ele cuidou, ele deu função social. Conseguem entender essa questão? Ó, letra D. Na condição de possuidor de boa-fé, nós não estamos falando de possuidor de boa-fé, pessoal. Joventino tem o direito aos frutos e ao ressarcimento de benfeitorias realizadas durante o período do exercício da posse. Nós não estamos falando de possuidor de boa-fé. Ele sabia que aquele terreno era de uma pessoa. Olha lá, a própria questão fala isso, ó. Uma pequena horta, o terreno vazio, ele constrói ali a sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade terceira. Ele sabia, ele não estava de boa fé, mas ele deu função social e ele era possuidor. E possuidor tem direito à ação possessória, até porque ele foi esbulhado, ele foi posto para fora. Então, que tipo de ação possessória é? Ação de reintegração de posse. Ponto. Não estou discutindo se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Tá? Direito ele tem. Mas não estou dizendo se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Pode haver um pedido de indenização? Pode. Será que ele vai ganhar ou vai perder? Também não sei. Mas ele tem o direito. Isso é uma questãozinha de exame de ordem. É uma questãozinha muito maliciosa, tá? Então, eu coloquei para dar um grau de dificuldade na nossa prova e ver como é que estavam vocês. Eu agora sei. Cada um de vocês eu conheço. Apesar de serem mais de 100 pessoas, eu já sei qual é o perfil de vocês com relação à prova. Quero conversar com vocês sobre isso na próxima aula pessoalmente e vamos elaborar um trabalho dinâmico e acompanhado por mim para quem foi mal na prova, para a gente começar a se recuperar na questão de interpretação das questões e na questão também de assimilar conteúdo. Eu não vou deixar vocês ficarem com nota baixa nas minhas provas. Lógico, eu não vou dar ponto, mas vocês vão aprender isso daí. Se eu aprendi, vocês têm condições de aprender, pô. Tá? Vamos para lá, não desanima não, vamos para cima. Sem desânimo. A vida é difícil em todos os sentidos. Vamos superar isso daí. A resposta é a letra C. Eu destaquei para vocês só o PDF da página 15, que fala sobre esbulho. 15 e 20. E eu coloquei para vocês lá, tá? Ó, esbulho ocorre quando o possuidor ou o proprietário perde, por violência ou clandestinidade, a posse exercida sobre um bem. Joventino perdeu a posse exercida sobre o bem por violência. Foi esbulhado. Ação de reintegração de posse decorrente de esbulho. Ponto. Acabou. Era isso aí. Se tivesse isso na cabeça, matava a questão. Vamos agora para marcar VOF. Tá? Eu tive aluno que marcou X. Falta de atenção total. Não estou dizendo sobre questão intelectual do cara ou da mulher. Mas marcou X. E eu sempre falo, aproveitem o momento. Se quer acompanhar a matéria, entrem na sala de aula, se dediquem para poder assimilar o conteúdo que o professor passa lá. Não é só na minha matéria, não. Agora, entrar na sala de aula, ficar saindo, ou então não ir, ou não se concentrar no conteúdo, deu nisso. Eu tive aluno que marcou X. E é para falar verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Eu tenho aí o caput do artigo 1228 do Código Civil. E agora a gente vai trabalhar o artigo 1228 do Código Civil. Por isso que as provas eu acho boas que não sejam de consulta ao código, porque lendo
e fixando o artigo, você já tem a resposta aí. Olha lá. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. Resposta, artigo 1228, parágrafo 1º. Eu destaquei o que está escrito no parágrafo 1º, é a mesma opção que está em cima, que é verdadeira. Tá? Olha a outra lá. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Quando vocês lerem no código defesos, imaginem logo proibido, tá? Então, são proibidos os atos. Eu destaquei ali. Essa opção é verdadeira. Essa resposta está no parágrafo 2º do artigo 1228. O proprietário jamais pode ser privado de sua liberdade de exercer seu direito à propriedade. Aí eu botei embaixo, é falso. A resposta está fundamentada na aula de revisão no PDF da página 18. Porque na página 18 nós começamos a falar sobre restrição ao direito de propriedade. Então, nós temos o interesse coletivo e o interesse público, que com base no interesse coletivo, nós temos a restrição do direito de propriedade, do direito individual, porque o interesse coletivo e o interesse da coletividade sobrepõem ao interesse individual, tá certo? Então, o proprietário pode sim ser privado de sua liberdade em exercer o seu direito à propriedade, desde que o interesse público se sobreponha. Construção de uma ponte, construção de uma via, ele vai ter que desocupar, ele vai ser indenizado de forma justa, tudo previsto em lei. Então, essa opção é falsa. Eu coloquei aí o trecho da página 18 do PDF da última aula de revisão. Coloquei lá uma outra opção. Usar, gozar e dispor do bem, destaque do caput do artigo 1228, quer dizer que o legislador obriga ao proprietário a usar, gozar e dispor do seu bem sob pena de perda. Está errado, é falso. Eu botei o caput lá. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor. Tá? Muitas pessoas erraram aí também. Falta de atenção. Outra opção. Vocês estão percebendo que são várias opções de verdadeiro ou falso, porque eu juntei das 3 provas as opções aí. O direito de propriedade deve ser exercido em apenas com a finalidade econômica, de conformidade com o estabelecido na lei especial. Está errado. Parágrafo 1º da lei do artigo 1228, que é o do Código Civil, que fala sobre propriedade, diz ao contrário. Então, só comparar o que está escrito aqui embaixo, tá? O parágrafo 1º com a opção. Você vai ver que é falso. A última opção, usar, gozar e dispor do bem, destaque do caput do artigo 1228 do Código Civil, são direitos facultativos e não obrigatórios, correto? Aí eu destaquei lá o artigo 1228 e botei lá pretinho para você, ó. Tal, negrito, tá? Tem a faculdade. Então tá aí, galerinha. Nossas questões, todas dadas em sala de aula, tudo amarrado no material, bom treinamento para exame de OAB, bom treinamento para concursos, qualquer tipo de concurso nível superior na parte de direito civil, tá bem didático, tá? Eu sei que vocês vão aprender, porque tá bem claro aí, e o material também tá batendo certinho com as questões. Essa foi uma outra questão de exame de ordem, também considerei como uma questão difícil, tá? Mas vamos resolver. Questão 6. No dia 5/5/2005, a Luísa adquiriu uma casa de 500 metros quadrados. Essas questões, elas confundem muita gente, porque é uma questão longa, vocês percebem? Tem uma história longa ali. A Luísa adquiriu uma casa de 500 metros quadrados. Já, quando você vê questão de direito civil falando em metro quadrado e metragem e fala data, já vai pensar logo em uso capião, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos aí. Registrado em nome de Bruno, adquiriu tal, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o registro foram realizados de maneira usual. Em 5/9/2005, o imóvel foi alugado
e Aloysio passou a receber mensalmente R$3.000 para locação, por um período de 6 anos. Em 10/10 de 2009, Aloysio é citado em uma ação reivindicatória. Ó, ação reivindicatória. O que é uma ação reivindicatória? Nós vimos que a ação reivindicatória, ela também pode ser considerada por alguns doutrinadores como um meio de defesa de propriedade. Nós vimos também que a ação reivindicatória é uma ação petitória. E nós vimos também que a ação reivindicatória só pode ser ajuizada por proprietário que tenha título, que comprove o título de propriedade sobre aquele bem e que não esteja exercendo seu direito de posse naquele bem, ele esteja fora daquilo ali, ele esteja residindo fora daquele bem. Ele pode ter a propriedade, mas não tem a posse. Então, nós temos uma ação reivindicatória. E nós sabemos também que alguns alunos confundem o que motivou aquela ação reivindicatória. Né? Ela pode ter sido motivada por um esbulho. Então, aí nós começamos a fazer uma comparação com as ações possessórias. Né? Tecnicamente falando, as ações possessórias são manutenção de posse, reintegração de posse e interditos proibitórios. Nós sabemos também que as ações possessórias são ações de interditos possessórios. Lógico, você vai abrir Marília Ana Diniz, vai abrir Orlando Gomes, vai abrir outros doutrinadores que vão começar a trazer outras teorias e vão incluir outros tipos de ações dentro das ações de interditos possessórios, que são as ações de manutenção de posse, ação de reintegração de posse, ação de interdito proibitório e trazem também a ação reivindicatória. Por quê? A ação reivindicatória também é um meio de defesa de propriedade. Pegaram essa visão aí? Então é isso, galerinha. Essa que é a visão que eu quero que vocês tenham. Então nós temos aqui a ação reivindicatória promovida por Elizabeth, que em tese é a real proprietária daquele imóvel que Aloysio adquiriu e que Aloysio alugou. Então, ela ajuizou a ação reivindicatória e pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos por Aloysio a título de locação, desde o momento de sua celebração. Uma vez que Elizabeth é juridicamente reconhecida como verdadeira proprietária do imóvel, em 10/10 de 2011, vejamos aí, lá em 5/5 de 2005, o Aloysio adquiriu a casa. Ela ajuizou, ela foi reconhecida, na verdade, ela foi reconhecida como verdadeira proprietária em 10/10 de 2021. 2011, na verdade, mais ou menos aí 6 anos, ela foi reconhecida proprietária. E aí pergunta-se, é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloysio? Opção A. Sim, independentemente de sentença de mérito, a própria contestação automaticamente transforma a posse de Aloysio em posse de má-fé, desde que seu nascedouro, razão pela qual todos os valores recebidos pelo possuidor devem ser ressarcidos. Não tem como, porque nós lembramos aí, nós conversamos lá no início, não foi nessa matéria, eu conversei lá na correção da outra prova, hoje eu estou no segundo vídeo, tá? Eu preparei o segundo material, estou no segundo vídeo. No primeiro vídeo, que foi direcionado à galerinha aí do processo civil, nós falamos do princípio do contraditório da ampla defesa. O que é isso, né? Voltando aqui para vocês também assimilarem e construir aí o raciocínio. Se nós temos o princípio do contraditório, a parte que recebe a intimação para apresentar a defesa, ela recebe a intimação, toma conhecimento, ou recebe a citação, toma conhecimento que existe uma demanda contra ela e ela vai se armar de todas as maneiras para poder se defender, né? Não quer dizer que todos os fatos que ela vai alegar na defesa sejam reais. Ela não pode empregar evasivas, mentir, trazer prova falsa. Então, eu não tenho ali julgamento de mérito.
Eu tenho apresentação de provas no momento de defesa. Então, se ele tomou conhecimento da ação através do princípio do contraditório e ele apresentou uma contestação através do princípio da ampla defesa, não quer dizer que as provas sejam suficientes para ilidir as provas apresentadas na petição inicial. Então, não há de se falar que ela passa a ter direito, ou ele passa a ter direito no momento da própria contestação. Não existe. Essa opção está fora, tá? Quando se fala não, você balança. Você tem que balançar com não, hein? Sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após a sentença favorável para Elizabeth. Aí já está falando de mérito. Quando você fala em sentença, você começa a falar em mérito, ó. Não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após a sentença favorável ao pedido de Elizabeth. Beleza, por isso que eu falei, falou não, balança. Já fica na dúvida. Por quê? Porque depende de uma sentença de mérito. Em tese. Vamos ver se a tese dela vai prevalecer. Se realmente ela é real, se ela é real proprietária. O nosso problema falou ali, juridicamente reconhecida como verdadeira proprietária. Então, essa sentença de mérito, ela declara como real proprietária a Elizabeth. Ó, não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após a sentença favorável ao pedido de Elizabeth na reivindicatória, é que seus argumentos poderiam ser considerados verdadeiros, o que caracterizaria a transformação da posse de boa-fé em posse de má-fé. Como o possuidor de má-fé tem direito aos frutos, Aloísio não é obrigado a devolver o valor que recebeu pela locação. Aí complica. Ele teria que devolver porque foi comprovado na sentença de que realmente ela é a proprietária. Então, ele teria que devolver, sim. Tá? Vamos na letra C. Não. Sem a ocorrência de nenhum outro fato, uma vez que Elizabeth foi vitoriosa ao seu pleito. Beleza. A posse de Aloísio passa a ser qualificada como de má-fé, desde a sua citação no processo. Isso está previsto na lei, tá? Momento em que o Aloísio tomou conhecimento dos fatos, ao final reputados como verdadeiros, exigindo em tais condições a devolução dos frutos recebidos em 10/10/2009, a data de encerramento do contrato de locação. Essa é a opção correta. Ver o artigo 1022 do Código Civil, a partir da citação, a posse se torna de má-fé. E dessa forma, os frutos devem ser devolvidos. Veja o artigo 1216. Então, pessoal, eu não vou nem ler a opção D. A opção correta é a opção C. Eu deixo o artigo 1222 para vocês. Deixo o artigo 1216 para vocês lerem, que a resposta está aí. Tá? O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelo que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que constituiu de má-fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. Então, independente dele ter essa condição de má-fé, ele vai ter direito de receber algum tipo de indenização. Questão 7. Sobre direitos pessoais, assinale a opção correta. Opção A. Direitos pessoais. Incide sobre a coisa, gerando efeitos interpartes? Não. Essa opção está errada. Por quê? Eu coloquei o quadrinho ali embaixo para vocês olharem. Ó. Direitos reais, ele vai incidir sobre a coisa, mas estamos falando sobre pessoais. Então, essa opção está errada. Tem efeito erga omnes de caráter transitório? Não. Ele tem efeito interpartes, ele não tem efeito erga omnes. Tem caráter perpétuo e limitado. Limitado. Tem caráter perpétuo e limitado. Não, o caráter perpétuo é do direito real. O caráter transitório é do direito pessoal, então, que é obrigacional. Então, está errada essa opção. Letra D, tem caráter transitório, beleza, está marcado em negrito bem ali.
e gera efeito interpartes. Olha lá, marquei nele também. Então, essa é a opção, a letra D. Está naquele quadrinho. Eu coloquei aqui, ó, veja a aula de revisão, página 8 do PDF. Tá o quadrinho lá. Questão 8. Sobre os direitos reais, assinale a opção errada. Essa questão gerou uma discussão durante a prova, porque quando eu pedi para rodar isso, mudar essa opção, houve a mudança, mas não houve a mudança das opções. Então, eu tenho aqui uma variação que eu vou explicar como é que eu fiz a pontuação nela, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai conversar pessoalmente. Direitos reais, assinale a opção errada. Eu coloquei do lado. Relação de domínio entre sujeito e coisa, relação vertical. Isso está certo. Eu botei sim e sim. Essa opção está certa. Então, eu não tenho como falar que eu marcaria essa questão, porque eu estou pedindo a errada. Então, ela está 100% certa. Tem efeito erga omnes? Tem efeito erga omnes, sim. De caráter transitório? Não, ela não é de caráter transitório. Então, essa opção está errada. Então, quem marcou a letra B vai levar o ponto. Tá certo? Leva o ponto quem marcou B. Tem caráter perpétuo e limitado? Aí eu vou aqui em cima, ó, no quadrinho. Nós estamos falando de direitos reais. Direitos reais, ele tem caráter perpétuo, sim, é verdadeiro e é limitado, sim, é verdadeiro. Então, a letra C está correta. Não devemos marcar a letra C, que ela está correta. Quem marcou a letra D também vai levar o ponto. Então, eu tenho letra D e letra B para poder marcar. Então, duas opções. Quem marcasse a B e a D, leva o ponto. Se você receber a sua prova e tiver diferente disso, você fala comigo, tá certo? Porque eu posso ter errado na correção. Eu falei na outra turma. Eu tenho mais 300 provas para corrigir, né? Na verdade, eu corrigi mais 300 provas. Pode haver um erro aí. Quando eu estava elaborando, eu mandei rodar isso daqui, aconteceu esse erro. Então, essa questão, ela tem duas opções que pontuam, que são as opções corretas, que é marcando o errado. A letra B e a letra D. Tá? Quem marcou a C, fora. Quem marcou a letra A, fora. Beleza? Então, tá aí o quadrinho da questão 8. Questão 9. Já entramos na questão discursiva. Cite, classifique e discorra sobre as finalidades do registro imobiliário e comente com suas palavras. Resposta em torno da aula de revisão, PDF 25, 26 e 27. Eu não vou ler tudo que está aqui, mas o sentido que eu queria nessa questão. O material está aqui justificando para vocês que o conteúdo está ok, para vocês lerem isso, e eu vou falar sobre o que eu precisava nessa questão. Eu queria que vocês citassem essas três situações aqui, ó. Que a finalidade do registro imobiliário é de garantir a autenticidade através da presunção de veracidade do documento ou através da presunção de veracidade da relação, que o registro do imóvel tem a finalidade de dar segurança jurídica em razão da perfeita identificação das partes que firmaram um contrato de compra e venda e ali chegaram após o cumprimento da prestação e da obrigação para registrar o imóvel. Então, ele gera uma segurança jurídica. E, após o registro, ele gera efeito erga omnes. Ele passa conhecimento de todos os sujeitos indeterminados. Então, se o aluno fez isso, citou esses três tópicos e explicou algo em torno dessas três situações, não precisava ser tão completo, aí beleza, pontuava, levava o ponto total. Só que as pessoas começaram a confundir com certidão de ônus reais, tá? Como é que funciona isso na real? O registro imobiliário, independente de você tirar a certidão de ônus reais ou não, se tiver algum gravame no sistema, ele não vai acontecer, tá? Ele não vai acontecer porque acusou uma pendência no sistema. Então, não vai
dar seguimento àquele registro. Ele para e trava, aí o tabelião vai falar, olha, eu não consigo fazer o registro porque está inadimplente nisso, está inadimplente aquilo, acusa no sistema isso, acusa no sistema aquilo. Então, fica complicado de registrar. Obviamente que a recomendação antes de uma negociação imobiliária é tirar a certidão de ônus reais, porque a certidão de ônus reais vai mostrar que realmente existe uma pendência financeira, uma execução fiscal, uma penhora, um processo de ação de inventário, que é o direito sucessório. Então, é uma forma de resguardar. Então, não faça confusão a esses documentos. O Registro Geral de Imóvel vai trazer todas as pessoas que foram proprietárias daquele imóvel dentro de um determinado tempo, vai trazer tudo o que aconteceu com aquele imóvel como se fosse um currículo ou uma certidão de nascimento daquele imóvel. Por isso que tem que tirar. E é ali que com o registro do imóvel, com aquele registro que nós vamos comprovar o real proprietário. Conseguem entender? Pegar essa visão aí? Então, esse efeito erga omnes é importante de colocar na prova. Tem aqui a questão 10, que falava, conceitue ônus reais e comente sobre a importância da certidão de ônus reais. Uma questão tinha mais ou menos uma relação com a outra, tá? E aí, alguns alunos fizeram confusão. Na hora da sala de aula, nós vamos poder debater melhor, e aí eu vou respondendo as perguntas, eu acho que eu vou conseguir ser mais claro. Aqui eu vou tentar ser claro para ver o que eu precisava, né, para dizer para vocês o que eu precisava nessa questão. Conceitue ônus reais e comente sobre a importância dessa certidão de ônus. Ônus reais, ônus, é tudo aquilo que aquele imóvel gera, tá? Eu coloquei aqui embaixo para vocês que são figuras híbridas ou intermediárias. E lá dentro das figuras híbridas e intermediárias, tem a obrigação próprio terreno e tem ônus reais. A obrigação próprio terreno, nós sabemos que é aquela obrigação ambulatória. Então, se eu compro um imóvel, a obrigação do IPTU vem comigo. Então, quando a obrigação do IPTU vem comigo, eu tenho que pagar. Eu assumo essa responsabilidade, eu tenho essa obrigação. Então, se eu tenho essa obrigação, isso significa que é um ônus. E por que reais? Porque nós estamos tratando de direitos reais, então tem ônus reais. Então, toda a obrigação gerada através de um imóvel, de uma propriedade, é um ônus reais. E o que é uma certidão de ônus reais? É um documento daquele imóvel que traz todas as informações de que aquele imóvel gerou de ônus até aquele momento. O proprietário não pagou o IPTU. Então, eu vou tirar uma certidão de ônus para ver se realmente esse imóvel está ok. Aí aparece a execução fiscal do IPTU ali, na certidão de ônus. Então, o que eu precisava que vocês colocassem na prova era isso, informar que o ônus reais é toda a obrigação que vem de uma propriedade, que é gerada de uma propriedade, que limita a fruição da disposição da propriedade, e a certidão de ônus reais é aquele documento que pode trazer uma segurança para alguém que vai realizar um negócio. Ponto, acabou. Não precisava mais ir além disso, não. Já estava valendo. Lógico. E aí você tem que dar exemplo, fazer um exemplo. Compra um imóvel de B. A orientação seria tirar uma certidão de ônus reais. Por quê? Porque a certidão de ônus reais vai trazer uma segurança melhor. Vai saber se aquele imóvel tem dívida. Se tiver dívida, a orientação seria em não fazer um negócio ou tentar negociar em cima da dívida para abater no preço. Né? Eu queria que vocês me explicassem em torno disso. Muitas pessoas falaram bem, tá? Algumas pessoas chegaram nesse raciocínio, algumas pessoas chegaram na questão do conceito. Eu achei bem legal, eu gostei, vi que o aluno pegou, estudou. Eu gostei do resultado da maioria dos alunos na questão da discursiva, tá? Poucos deixaram em branco, mas a maioria eu vi que tinha um raciocínio lógico em cima daquilo ali. E o que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Lógico, são mais 300 provas. Se tiver algum erro, falem comigo, tá? Então, eu coloquei ali o significado de certidão de ônus reais, falei sobre ônus reais, eu copiei e colei literalmente tudo que tinha de matéria sobre isso, tá bom? A questão 12. Cite e explique 2 formas de aquisição de propriedade imóvel. Escreva tudo que você aprendeu e demonstre seu conhecimento.
Eu falo isso para poder pegar a visão de vocês, né? Então, eu coloquei resposta na revisão, PDF, página 22, 23, 25, 26, copiei e colei para vocês ali. Formas de aquisição de propriedade imóvel que estudamos. Uso capião, registro de título. Acabou. Muitas pessoas soltaram a questão do contrato de compra e venda. Não é só o contrato de compra e venda. Ele tem que ir no contrato de compra e venda. Eu até marquei um ponto de interrogação que escreveu o contrato de compra e venda, porque parece que a compra e venda é isso. Não, acabou. Não, não é. Você tem que pegar o contrato de compra e venda e registrar esse contrato de compra e venda. Depois que registrar esse título, aí você tem a propriedade. Aí você faz a aquisição da propriedade. Entende? Por isso que se coloca o contrato de compra e venda registrado em cartório. E aí sim que gera obrigação erga omnes. Gera obrigação, gera efeito erga omnes. Tá? Então, o que está ao redor disso, se de repente você pegar a sua prova e não tiver sido pontuado, fale comigo pessoalmente para a gente rever isso daí. Mas em tese tem que colocar. Citar uso capião, registro de título e explicar por que você citou o uso capião. Né? Por que você citou o registro de título? Aí explica. Olha, no uso capião, ânimos domínio para bens imóveis. Não precisa colocar prazo. Muita gente saiu colocando prazo, porque prazo a gente vai estudar depois só o uso capião para falar sobre prazo, colocar caso concreto, colocar um monte de situação. Mas aí vocês saíram para cima, né? Não, prazo de 5 anos, prazo de 3 anos. E teve gente que confundiu com a parte de tradição e também de ocupação. Nada a ver, porque ocupação e tradição eu coloquei na aula para a gente diferenciar. Tanto é que eu nem botei aqui no gabarito de vocês. Aquisição de propriedade imóvel e móvel. Vocês têm que saber que tem uso capião de bem móvel e uso capião de bem imóvel. E aí você poderia até pegar isso e fazer uma diferença entre os dois. Mas ocupação não tem nada a ver e tradição também não, tá bom? A forma de aquisição é uso capião, registro de título. Ponto. Que título? Contrato de compra e venda. Para quê? Para gerar efeito erga omnes. Por quê? Para poder gerar obrigação. Porque dá uma garantia. Porque dá uma segurança. Aí você vai na finalidade daquele registro de imóvel, complementando a sua resposta. Entende? Então, essa era a visão. Eu botei ali, ó, uso capião, a comparação. Voltei naquele mesmo tema do registro de título imobiliário e a sua finalidade, o artigo 1245, e aí, galerinha, a gente vai ficando por aqui, porque já chegamos na última questão discursiva, não, tem aqui, ó, a 13ª. Cite, apenas cite, todos os meios de defesa de propriedade que você conhece e em seguida escolha um para conceituar, citar exemplos e citar exemplos. Aproveite para demonstrar seu conhecimento. Sempre coloco aproveite para demonstrar seu conhecimento, porque eu quero ver se vocês estudaram. Muitos alunos mandaram bala aqui. Foi muito bacana, porque inicialmente nós falamos de posse, e aí falamos de ação de manutenção da posse, ação de reiteração de posse e interdito proibitório. Beleza, matou. Se o cara citasse isso, 1, 2, 3, já citou. Se pegasse um e explicasse, show de bola, pontuação máxima. Mas tiveram alunos que foram mais além, pegaram essas ações processórias e ainda colocaram as ações petitórias, ainda foram na emissão de posse que a gente nem estudou, que é uma ação petitória que só pode ser promovida por um proprietário que nunca esteve na posse direta do bem. Ele comprou, mas não teve a posse direta do bem. Então, ele quer emitir na posse. Isso é uma ação petitória, é uma ação de emissão na posse. A gente vai conversar depois. Mas teve gente que falou da ação de dano infecto, teve gente que falou da demolitória. Bacana, isso foi muito legal. Não precisava, tá? Mas valeu, porque demonstrou conhecimento. Você colocou lá e cumpriu o objetivo da questão, né? Aproveite para demonstrar todo o seu conhecimento. Por isso que tem a questão discursiva. Não vejo dificuldade na realização dessa questão. Aí eu coloquei ali a ação negatória, que seriam os pontos principais, ação negatória e ação reivindicatória. Aí falaram da dano infecto, beleza, demolitória, beleza, tá? Então foi muito bom, gostei dessa dinâmica. Quem tiver feito isso e não tiver sido pontuado, fale comigo, por favor. Cite, apenas cite
todas as ações petitórias. Ó, nós falamos daquelas defesas, meios de defesa de ações possessórias, e agora eu estou vindo falar de todas as ações petitórias. Quais são as ações petitórias que nós vimos em sala de aula? Ação reivindicatória, ação negatória, todas aquelas que vocês colocaram lá nos meios de defesa de ações possessórias, que também são, as ações petitórias também são meios de defesas da propriedade. Eu posso falar que as ações petitórias são meios de defesa de propriedade porque elas são promovidas só por proprietários. Eu posso dizer que as ações possessórias são meios de defesa de propriedade porque podem ser ajuizadas por proprietários e possuidores. Tá? Se eu sou locatário e eu estou sendo esbulhado, eu vou utilizar de um meio de defesa de ação possessória. Se eu sou possuidor e estou sendo turbado, eu vou utilizar de um meio de defesa de ação possessória. Se eu sou proprietário e estou sendo esbulhado e eu tenho a posse direta do meu bem, ou não tenho a posse direta do meu bem, eu posso utilizar-se da ação negatória ou da ação uma ação reivindicatória para me defender da propriedade. Então, eu posso falar de uma maneira geral que as ações possessórias e ações petitórias são meios de defesa da propriedade. E aí, fechou. Pegaram? Podemos explorar mais isso pessoalmente, tá? Voltando, ações possessórias, manutenção da posse, reintegração de posse, interdito proibitório. Manutenção da posse, reintegração de posse, interdito proibitório são ações de interdito possessório. Ações petitórias, reivindicatória, negatória. Nós demos foco nisso. Mas nós temos dano infecto, demolitória, imissão na posse, uso capião. Vamos focar na reivindicatória e negatória. Essas ações também são meios de defesa de propriedade. As dano infecto, demolitória e uso capião também são, porque nós estamos protegendo uma propriedade. Então, ações de meios de defesa de propriedade, petitórias e interditos possessórios, que são as ações possessórias, e as ações petitórias, que são as ações exclusivas de proprietário. Mas aí eu tiro a ação de uso capião, porque ela não é exclusiva de proprietário. Fechou? Então é isso, galera. Matamos, então, a revisão com o gabarito comentado da prova de Direito Civil 4. Beleza? Então, agradeço aí o tempo de todos vocês para poder assistir esse material. Espero que tenham entendido, que também tenham curtido aí, tenham gostado da explanação, para que possa somar ao aprendizado de vocês. Valeu? Grande abraço e até a próxima.